Bom dia, pessoal. Então, a aula de hoje, nós inauguramos um novo tópico da nossa disciplina. Em específico, então, nós vamos trabalhar com os modelos de escolha qualitativa. E dentro desse modelo de escolha qualitativa, a gente vai observar dois conjuntos de métodos, né? O primeiro que a gente vai dedicar refere-se ao método de regressão logística, ou regressão logit, né? E um segundo, as regressões de censura, né? Com dados censurados, ok? Também conhecido como regressões Tobit, tá? Dentro desse contexto, existe também as regressões Probit, mas elas são competitivas à regressão logística, e tem um caráter muito mais complexo, que o faz perder a atratividade em relação ao modelo logístico, né? Então, por conta disso, a gente vai dedicar tão somente ao modelo logístico, porque ele é o modelo mais empregado e o modelo mais robusto, que tem uma matemática mais simples, mais intuitiva do que o Probit, por ser um método um pouco mais caixa preta, diria, né? Um método que nem todo mundo acaba optando, porque ele tem uma função de ligação meio complexa, e tendo em vista que o modelo Probit, o modelo Logit, trata a mesma questão de forma muito mais simples, de forma muito mais intuitiva, né? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre os modelos de regressão logística e em que situação a gente fundamentalmente aplica esses modelos, tá? Então, convido vocês aí a apertar o cinto, porque a gente tem um conteúdo bastante rico na aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Pois bem, então, trataremos da regressão logística na aula de hoje. A primeira questão que eu acho que é fundamental é nós nos perguntarmos qual é a proposta fundamental desse modelo de regressão logística, tá? Então, a ideia mais genérica possível, né, para introduzir esse conceito de regressão logística é que se trata de um modelo de causalidade, como todo modelo de regressão, com um detalhe específico. Veja que, então, nos modelos de regressão, nós tínhamos como condição necessária que a variável y assumisse um valor métrico, compreendido entre menos infinito mais infinito, né? E que as variáveis preditoras, né, as variáveis explicativas, também fossem métricas, né? E aí você tem os casos particulares das variáveis dano, né? Pois bem, para o modelo de regressão logístico, ela é produzida, ela é aplicada nas situações em que a sua variável y do modelo ela não é métrica, tá? E mais do que isso, ela é dicotômica. Então ela só assume dois valores, 0 e 1, por exemplo, tá? Então, em várias situações de pesquisa, por exemplo, sobretudo na saúde, né, na bioestatística, você quer observar se o fenômeno acontece ou não acontece, tá? Nós, da administração e ciências contábeis, queremos saber se o indivíduo ele tem propensão a ser adimplente ou inadimplente, né? Então, veja que nos modelos de regressão logística, a gente está modelando é a, a evidência ou não de um determinado fenômeno. Então, é o acontecimento ou não acontecimento de um determinado fenômeno. Então, a nossa variável y ela está centrada, tá, na evidência ou não evidência de um evento. Então, ou o evento acontece ou o evento não acontece. Então, nós só temos duas opções, 0 e 1. 0 quando não acontece o fenômeno, 1
quando esse fenômeno acontece. Tá? Então, daqui vocês já conseguem entender a propositura dos modelos de regressão logística. Então, o modelo de regressão logística é aquele modelo de regressão, ou seja, faz as mesmas questões de qualquer modelo de regressão, só que com um detalhe. A sua variável y ela é medida numa escala nominal, ou seja, ou acontece um evento ou não acontece o outro evento. Tá? Então, dentro desse conjunto de estrutura, o modelo de regressão logística vai transformar essa variável y, né, que ela é inicialmente aferida entre 0 e 1, e vai transformar, tá, essa escala de 0 e 1 utilizando uma função de ligação e vai transformá-lo para uma escala de probabilidade. Ok? E aí essa escala de probabilidade, ela está agora definida, né, entre 0 a 1, e não agora 0 e 1. Então, a escala de probabilidade que será gerado pelas variáveis observadas 0 e 1, ela vai ser transformada numa medida de probabilidade, que nós vamos chamar daqui a pouquinho de medida de odds rate ou de chances. Tá? E aí, quando a gente trabalha com o log das chances, aí a gente agora define um ambiente propício para as nossas investigações. Mas, por hora, o modelo de regressão logística, então, é um modelo de regressão em que a variável y é uma variável fundamentalmente nominal, ela é categórica. Ok? E a gente sabe que agora a resposta do modelo de regressão logística vai ser em termos de probabilidade. Tá? Então, a interpretação vinculada a esse tipo de modelo estará sempre relacionando a probabilidade de um evento acontecer ou não acontecer. Né? Então, quais são as variações em x que aumentam a chance ou diminuem a chance de um evento acontecer, ou aumentam a probabilidade ou diminuem a probabilidade de um evento acontecer em relação ao seu complementar, né? Em relação ao não evento. Então, dentro desse contexto, né, de modelar uma variável que ela é dicotômica, nós temos também uma outra variável chamada de análise discriminante, que também tem a mesma propositura, com a diferença de que a análise discriminante, quer dizer, existem outras abordagens, mas principalmente a sua principal utilização, né, sua principal versão é a análise discriminante linear. Tá? Embora nós tenhamos análise discriminante canônica, análise discriminante com outras configurações, mas a principal é a análise discriminante linear. E pelo próprio nome diz, é um modelo de discriminação, né, entre grupos, tá, que me promove uma função de discriminação linear. Diferentemente do modelo de regressão logístico, porque a gente vai observar que esse modelo de regressão logístico ele é não linear. Então, do nosso contexto aqui, é o primeiro método que a gente vai ver que tem uma característica de não linearidade. Tá? Todas as regressões que a gente viu até então seguia o pressuposto da linearidade. E no nosso caso aqui, o modelo de regressão logística ele segue uma distribuição, né, em que a não linearidade ela é marcante nesse tipo de modelo. Tá bom? E aí tem um detalhe. Normalmente, quando nós estamos trabalhando com uma estrutura nominal e binária de dados para a variável y, a regressão
logística ela é tende a ser mais robusta. Quando a gente está trabalhando agora com uma regressão em que eu tenho mais de duas opções, ou seja, a minha escala em y ela não passa a ser ternária, por exemplo, quaternário, ou seja, eu não tenho apenas uma relação de sim ou não, ou de evidência e não evidência. Então, a gente tem uma escala, por exemplo, categórica, com 1, 2 e 3, bom, ruim e médio. Então, nessas situações, o modelo de regressão discriminante tende a ser preferível. Mas aí você pode perguntar, professor Mol, mas isso é meio óbvio, porque você disse que a regressão logística é só para uma escala binária. Não, mas existe também a regressão multinomial. A regressão multinomial é a generalização da regressão logística, em que agora eu posso admitir um y que tenha mais de duas opções, ou seja, que não seja só sim e não, ou 0 e 1. Então eu posso ter uma quantidade de categorias maior do que duas, ou seja, que não seja uma escala fundamentalmente binária. Então, a regressão multinomial é uma generalização da regressão logística. Tá? Tem os mesmos pressupostos, só que ela é flexibilizada para mais de duas opções de resposta. Tá? Por isso que a gente acaba nem falando muito na regressão multinomial, porque ela está vinculada à regressão logística de uma forma geral. E então, relacionando essa classe de modelo com os modelos de regressão, com os modelos discriminantes, que também não deixa de ser um modelo de regressão, é um modelo de causalidade, só tem uma lógica particular. Para os modelos de discriminante, tendem a ser mais utilizados com modelos com mais opções de escolha. Tá? E os modelos de regressão logístico, quando você só tem duas escolhas, ou seja, é um modelo em que nós tenhamos ali uma escala binária. Ok? Pois bem. E por conta dessas características de não linearidade, a gente vai ter algumas flexibilizações em relação àqueles pressupostos dos mínimos quadrados ordinários. Por quê? Porque, como vocês já devem imaginar, os mínimos quadrados ordinários são aplicados a modelos lineares. Então, o que acontece? Se a gente está produzindo um modelo que ele é não linear por natureza, significa dizer que nós vamos usar um outro método de estimação. Né? Então, a gente vai usar um método particular para implementar os modelos de regressão logístico. Em função disso, né, há uma flexibilização, sobretudo em relação à heterocedaticidade. Então, os modelos logísticos eles não pressupõem a dinâmica da heterocedaticidade, embora nós possamos fazer o controle da heterocedaticidade no modelo logístico, embora não seja uma condição para a eficiência dos modelos. Tá? Então, embora vamos continuar tendo algumas outras pressuposições, como normalidade, né? Como ausência de multicolinearidade. Então, são questões que continuam sendo válidas também no modelo de regressão logística. Mas, tal como a endogeneidade também, etc. Mas a heterocedaticidade, por exemplo, não é uma condição necessária para um modelo de regressão logística. Pois bem, então a regressão logística, né, como nós já falamos, ela é aplicada quando a variável dependente, né, vai assumir uma estrutura binária, né, dicotômica, e que naturalmente, como nós falamos, como ela vai imputar uma função de ligação que vai transformar essas variáveis 0 e 1 em probabilidade, então a gente sabe que a escala de proporção ou a escala de probabilidade, né, ela é naturalmente não linear e tem um formato em S. Tá? Daí o nome logístico.
Tá? Então, quem aí foi mamãe, né, foi papai, que acompanhou o crescimento da altura e peso de seus bebês, vocês observaram que o pediatra, quando mostrava lá a curva de crescimento, a curva ela tinha uma função S. Então, é uma curva bastante utilizada na medicina, né? Bastante utilizada na bioestatística aí. Tá? E também nas proposições nas ciências sociais aplicadas. Né? É importante dizer que a função logística ou logística não tem nada a ver com a logística, né, de transporte, tem nada a ver com isso. Tá? Então tem uma característica completamente distinta aí. Tá bom? Bom, então veja bem um exemplo aqui. Ó. A probabilidade de desenvolvimento de doença cardíaca em pacientes com pressão sanguínea baixa muda muito pouco, mesmo com uma variação de 10 pontos na pressão. Entretanto, para indivíduos com pressão sanguínea elevada, a mesma variação pode significar uma drástica mudança na probabilidade de desenvolvimento de um quadro com problemas de coração. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu tentar fazer uma exemplificação aqui, tá? Então eu vou sair aqui do meu. Deixa eu abrir aqui um Word aqui e tentar mostrar para vocês. Tá? Então olha só. Então vamos. Deixa eu conectar aqui na minha canetinha. Então, olha só. Ó, então, imaginemos. Opa. Imaginemos, então, que a gente tem aqui, ó, a probabilidade de um evento acontecer e não acontecer. Então, ele vai acontecer quando ele assumir o valor 1 e não acontecer no 0. Né? Então, quando eu tenho 0 chance ou 100% de chance. Então, o evento acontece no 1 e não acontece aqui no 0, embora exista essa escala aqui, que são a escala das chances em si. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho a pressão sanguínea. Tá? O que vai acontecer? Se nós estivermos com a pressão baixa e fizermos uma variação da pressão, por exemplo, nessa quantidade, então aqui ó, variação P da pressão, o que a gente quer saber é o seguinte, essa variação da pressão, qual vai ser o impacto dessa variação na minha probabilidade, na minha chance de ocorrência do evento? Tá? Então aqui vamos definir o evento como infarto. Então, o infarto do miocárdio aqui, então o cara teve um infarto, infartou por conta da variação da pressão. Tá? Então, quando a pressão está muito baixa, essa variação aqui vai causar um efeito muito menor aqui no aumento da chance de ter um infarto do que essa mesma variação, por exemplo, aqui. Então, ó, a mesma variação de P, tá? Vou marcar aqui com ó, essa mesma variação aqui. Ó. Se nós estivéssemos falando de um modelo linear, veja que esse modelo linear, opa,
veja que o modelo linear, nós teríamos uma situação assim, em que a variação em y é sempre a mesma, porque a gente sabe que a variação, quer dizer, que o beta, né, me dá a variação de y em função da variação de x. E isso daqui nada mais é do que uma derivada de y em relação a x, e a derivada de uma função linear ela é constante. Simples assim. Né? Portanto, por isso que o beta ele não mudava à medida que a gente aumentava ou reduzia os valores de x. O beta era sempre o mesmo, o beta era constante. Né? Pois bem, então o que acontece? Nesse aspecto, né, ou seja, dentro dessa construção, tá, a gente agora permite entender o modelo de regressão logística. Ó, vamos mudar a cor aqui, ó, vou colocar uma cor azul. Então, o modelo de regressão logística assume, ó, essa característica aqui agora. Ó. Tá vendo? Um S. Então, veja bem aqui. Ó. Vamos voltar lá para a canetinha preta. Então, veja aqui, ó, que essa variação aqui tinha esse estágio inicial de probabilidade de infarto, com esse nível de pressão. Aí variou para cá, e ele aumentou essa quantidade aqui. Ó. Então, aqui foi a variação de y, ou seja, a variação da probabilidade, o aumento da probabilidade em decorrência do aumento da variação em aumento da pressão em relação a ter o infarto ou não. Só que agora, olha só, agora aqui a gente tem esse ponto aqui, tá? E ó, olha o que está acontecendo. A variação ficou muito maior de y. Se nós pegássemos por aqui ainda, ó, né, aí a variação seria maior ainda. Então, o que acontece? O que acontece é que agora, em estágios de pressão muito baixa, a probabilidade de infarto é muito pequena. Mas com a pressão vai aumentando, olha só, a minha chance de acontecer um infarto vai ficando alta, ó, olha lá. E esse S, ele respeita uma assíntota aqui, ó. Ele nunca toca nessa assíntota pontilhada aqui. Mas ele vai se aproximando. Então, quanto maior a pressão, maior é a chance desse indivíduo infartar. Tá? De ter um AVC, sei lá, qualquer que seja aí a enfermidade. Então, a variação aqui ó, gerou essa variação. Então, por isso que a regressão logística ela é bastante utilizada, porque ela permite modelar uma estrutura que seja não linear. Então, eu tenho aqui ó, uma evolução de baixas probabilidades e depois um acentuado crescimento na variação dessas probabilidades. Tá? Então, isso é o que o modelo de regressão logística vai produzir. Então, voltemos aqui. Né? Então, significa dizer que uma variação com pressão baixa vai gerar uma variação nas chances de acometimento do evento menor para pressão baixa do que na mesma variação quando ela tiver com pressão alta, já com pressão alta. Entendeu? Então, veja algumas questões. Então é o seguinte, ó, pode as categorias ser corretamente preditas, dado um conjunto de preditores? Então é a mesma perspectiva do modelo de regressão normal. Então sim, né? É um modelo de regressão como qualquer outro, só que agora a gente está modelando uma probabilidade, né? Y agora é a probabilidade, não mais uma variável qualquer, né? E fundamentalmente a interpretação ela tem essas características, embora a gente vai ver daqui a pouquinho alguns detalhes desse processo de interpretação aí, tá?
Então, veja, usualmente, uma vez estabelecidas as variáveis preditoras, são promovidas as manipulações para identificar se a equação pode ser simplificada. É o princípio da parcimônia que vale também para o modelo de regressão tradicional, né? Então, a generalização pode ser utilizada para prever novos casos? Naturalmente, né? Como qualquer outro modelo de regressão. Tá? Só que nesse caso aqui, eu estou prevendo a probabilidade, eu não estou prevendo a variável y em si, né? Comparação da equação com as variáveis explicativas mais a constante com o modelo somente com a constante, né? Então, a gente pode pensar nessa dinâmica também. Então, qual a importância relativa de cada variável explicativa? O modelo de regressão também vai me permitir fazer, porque eu consigo observar as variáveis que mais concorrem para elevar a probabilidade ou reduzir a probabilidade de que um evento aconteça. Tá? Então, a adição de uma nova variável explicativa melhora, né, ou vai piorar ou não representa nenhum efeito na solução dos resultados? Sim, do mesmo jeito. Eu posso ter variável que não tem efeito nenhum nas probabilidades de um evento acontecer ou não, como eu posso ter a adição de uma variável que melhora o meu poder de explicação desse evento. Ok? Ok. Existe interação entre as variáveis explicativas, né, indicativo de multicolinearidade. Aqui é uma questão importante, porque o modelo de regressão logística também vai presumir a ausência de multicolinearidade, vai presumir a ausência de endogeneidade, vai imputar uma necessidade aí de uma normalidade dos resíduos, etc. Então, das mesmas condições. Né? E aí, qual a qualidade do ajuste modelo? Do mesmo jeito, a gente vai ter também alguns indicadores que vai produzir informações sobre a qualidade do modelo. Aqui, com características diferentes, porque no modelo de regressão normal, a gente olhava muito para o teste F, né, e para os testes T. Aqui a gente vai usar outros testes, né, mas que são correlatos. Né? Então, a gente vai aplicar outros testes, como o Rosmer e o Lemeshow, que vai fazer o papel do nosso teste F aí, né? E os testes de Wald, por exemplo, para observar as estatísticas T, ou seja, são equivalentes, né? E, tal como os R2, a gente vai ter aqui o pseudo R2, pseudo R2 de Nagelkerk, pseudo R2 de McFadden, pseudo R2, enfim, de Cox. Então, nós vamos ter várias medidas aí de qualidade de ajuste. Tá? Mas a gente fala isso mais à frente. Então, pressuposições. Há somente uma limitação real na logística, né, que o resultado deve ser sempre uma variável discreta, né, e derivado da forma escalar da variável dependente, embora haja uma necessidade ou haja uma recomendação de que haja uma não endogenia dos modelos, de que também nós, fundamentalmente, não trabalhemos com variáveis multicolineares, né? Sobretudo esses dois componentes aí. Bom, então, se as pressuposições para a distribuição de probabilidade são satisfeitas, a análise discriminante pode ser mais potente. Só que a análise discriminante, ela leva em consideração, ela assume as mesmas pressuposições do modelo de regressão linear. Então, eu tenho que ter normalidade dos erros, eu tenho que ter ausência de heterocidacidade, eu tenho que ter ausência de autocorrelação serial, eu tenho que ter ausência de multicolinearidade, eu tenho que ter ausência de endogenia. Então, se tudo isso for satisfeito, é possível que a discriminante seja um pouco mais eficiente. Mas, na prática, isso é difícil de acontecer. Tá? Então, vocês também não vão ficar testando a análise discriminante e a regressão logística. Tá? Em geral, como eu disse para vocês, a regressão logística acaba tendo uma adesão maior, né, pelas suas características de contornar uma possível não linearidade. Aí, tá?
Entretanto, há evidências de superestimação associada à análise discriminante, usando variáveis explicativas discretas. Então, está aí uma questão que afasta a possibilidade de implementação da análise discriminante para dados nominais. Okay? Então, se o resultado y é uma variável contínua, a regressão múltipla é mais poderosa, desde que os pressupostos sejam satisfeitos. Tá? Então, nada de novo para a gente. Então, a relação de casos para as variáveis, usando variáveis explicativas ordinais nominais, requer que haja bastante observações em determinada categoria. Então, se existir muitos dados perdidos, né, ou seja, dados que a gente não consegue acesso, as estimativas para os parâmetros apresentam erros padrões muito elevados. E aí vão explodir. Então, essa é uma questão importante para o modelo de regressão logística. Cuidado com as não respostas. Cuidado com aquelas informações em que a gente não dispõe. Então, se a gente tiver uma quantidade pequena de observações, isso pode ser um problema importante. Tá? O que acontece? Como a gente vai trabalhar com modelo logístico, a gente vai perceber que, na verdade, o que a gente faz é transformar esse modelo logístico para um modelo linear. Tá? Então, o que a gente faz é usar uma transformação por uma função de ligação que vai linearizar as relações de y com os x. Tá? E isso vai ser feito aplicando um log da razão de chance. Tá? Então, a questão interessante aí é que essa variável razão de chance, tá? Nada mais é do que a razão entre π e 1 menos π, ou seja, a probabilidade de um evento acontecer dividido pela probabilidade dele não acontecer. Então, se π é a chance, 1 menos π é o complementar. Então, quando a gente cria uma razão entre π e 1 menos π, ou seja, entre a evidência da probabilidade de um evento acontecer com o seu complementar, ou seja, dividido pelo 1 menos π, a gente faz com que, então, a nossa escala y não seja mais centrada em 0 e 1, e sim seja centrada agora em 0 a mais infinito. Então, eu tenho uma propriedade agora, eu consigo gerar uma propriedade de transformar essa variável em uma variável métrica. Né? E aí a gente passa a ter agora distribuições que dão sustentação para esse tipo de estrutura. Lembra que a distribuição F, né, era uma distribuição que tinha essas características. O Q quadrado também, né? Então ele era centrado num ponto a mais infinito. Ele não era uma distribuição, lembra, que era uma distribuição do tipo normal, com menos infinito a mais infinito. Então veja que o fato de nós transformarmos, nós conseguimos encontrar uma solução inteligente para uma distribuição que a gente conhece, que é conhecida. Tá bom? Bom, então está aqui algumas das pressuposições fundamentais: a ausência de multicolinaridade, a ausência de outlier, independência dos erros. Né? Isso, então, vai configurar fundamentalmente a grande condição para a aplicação dos modelos de regressão. E aí, associado a isso, a evidência de não endogeneidade. Né? Então, vamos lá, para alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de odds, ou razão de chance. Tá? Então, o que acontece? Veja bem o seguinte, ó, odds são usualmente escritos como, por exemplo, uma coisa por outra. Então, por exemplo, 1 para 5. Tá? Que equivale, então, de um acerto de 5.
Então, a probabilidade aí de 20% de chance. Tá? Então, aqui, na verdade, não é nem o odds ratio, né? Aqui é só o odds. Então, o odds é, naturalmente, a chance de um evento acontecer. Tá? Então, o problema com probabilidades é que a gente sabe que não é linear. Então, as probabilidades não são lineares. Tá? Por exemplo, indo de 0,10 para 0,20, dobra-se a probabilidade. Mas indo de 0,80 para 0,90, há apenas uma elevação das probabilidades. Por quê? Porque a relação aqui é diferente. Mas veja que a variação é a mesma. A variação absoluta é a mesma, é de 0,10. Só que enquanto eu tenho um incremento do dobro, aqui na faixa de 0,80 para 0,90 eu tenho apenas um incremento relativo que não chega a ser o dobro em relação ao 0,10 e 0,20. Então, para exemplificar que essas relações são diferentes, o que dá a característica de não linearidade desses dados. Então, vamos considerar aqui o nosso modelo de regressão normal. Então, a gente tem um modelo de regressão linear, múltipla, que é dado então por yi, que é igual a um alfa 0, mais um beta 1x1, mais um beta 2x2, um beta 3x3, e assim sucessivamente. Só que agora nós vamos admitir que a variável y, ela vai medir esse sucesso, o insucesso, a evidência do evento ou a não evidência do evento. Okay? Ou o evento acontece ou o evento não acontece. Ou você observa o evento ou não observa o evento. Tá? Então está ali 1 e 0. Então vamos chamar 1 se o evento acontece, então o sucesso, e 0 se não há evidência desse evento, então o insucesso do evento. Como a gente está trabalhando com uma escala binária, essa escala binária ela segue uma distribuição de Bernoulli. Tá? Então essa escala de Bernoulli, a gente sabe que ela tem como média, ou seja, a expectativa ou a expectância, né, de uma distribuição de Bernoulli, ela nada mais do que a chance do evento acontecer. Porque, veja bem, se você tem 10 observações, desses 10 observações, então você vai ter 10 situações de 0 e 1. Então vamos pensar que desses 10 observações, 4 marcaram 0 e 6 marcaram 1. Correto? Se eu tirar a média disso, o que eu vou fazer? Eu vou somar os 6 uns com os 4 zeros, que vai dar 6. 6 dividido por 10 observações dá 0,6, que é 60%. Por isso, então, que a média numa distribuição de Bernoulli é tão somente a razão, ou tão somente a chance do evento acontecer. Né? Porque, do ponto de vista da probabilidade, a chance do evento acontecer é 6 de 10. Mas a média também, se eu somar 6 uns com 4 zeros e dividir por 10, vai dar a mesma coisa. Então, a média de uma distribuição, né, a média de uma distribuição de Bernoulli, ela é exatamente igual à probabilidade de ocorrência do evento. Portanto, π. Tá? Então, tá aí. Então, a expectativa desse evento é a própria probabilidade. Tá? Então, agora vamos imaginar o seguinte. Então, agora eu estou com π, né, que representa, então, a média de y, que nós já falamos que é a mesma coisa, dado um conjunto de x, que é igual agora à minha função linear. Só que veja que isso aqui ficou estranho, né? Porque, embora a gente agora tenha traduzido o valor para média, né? Ou seja, para μ de y, que agora não é 0 e nenhum, mas agora representa um valor relacionado a uma chance, tá? Veja que essa chance ela está truncada entre 0 e 1. Ela está definida entre 0 e 1. E a gente tem dificuldade de trabalhar com distribuições que são truncadas. Okay?
Então veja que não é apropriado para variáveis de resposta dicotômica desde que o modelo assuma que π possa estar em algum valor entre 0 e 1. Né? Então o que a gente faz? Opa, então a gente faz uma nova transformação aí. Né? Então o que eu faço? Eu pego e crio um modelo de regressão, só que agora, ao invés de trabalhar com π, a gente passa então a pensar o seguinte: e se ao invés de trabalhar com π, nós trabalharmos com a razão de π com 1 menos π, ou seja, então, voltando para cá, se ao invés de trabalhar com π e assumir que π seja alfa 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta n xn, se a gente fizer isso aqui, ó, se eu pego π e divido π por 1 menos π, o que acontece? O que acontece é que eu vou ter agora uma escala que está numa razão de chance, definida entre 0 e mais infinito. Correto? Por quê? Porque se π for 0, tudo é 0. Né? Então eu vou ter que agora, eu posso ter aqui agora uma escala, então, ó, definida aqui, ó, entre 0 e mais infinito. Então eu posso ter uma distribuição de probabilidade com essas características aqui. Tá? Só que veja que a gente sabe que a probabilidade ela é não linear. Então, ó, uma coisa não linear dividida por uma coisa não linear continua não linear. Então, essa estrutura aqui, ela é definida por isso aqui, ó, pela exponencial. Opa. Definida, então, pela exponencial de beta 0 mais beta 1 x1 mais beta n xn. Né? A questão é que trabalhar com essa razão de chance torna as questões, primeiro, não lineares, né? E, fundamentalmente, mais complicado. Então, a solução aqui, natural, é nós linearizarmos a relação de π sobre 1 menos o π. Então, se nós aplicarmos um log de π por 1 menos o π, o que acontece? A gente lineariza essa exponencial, ficando, então, o parâmetro de beta 0 mais beta 1 x1 mais beta n xn. Né? Então, a regressão logística ela atua sobre o log da razão de chances. Só que do ponto de vista interpretativo, o que nos importa é avaliar fundamentalmente o π. É a probabilidade do evento que eu preciso de observar, e não a razão entre os eventos de uma forma mais literal. Então, para isso, a gente generaliza essa equação para uma equação de π estimado, que é igual, então, a um exponencial de beta 0 mais beta 1 x1 mais beta n xn. Tudo isso aqui dividido por 1 mais exponencial de beta 0 mais beta 1 x1 mais beta n xn. Não é? Então, essa é a nossa função logit, né, que a gente está estimando. É a probabilidade do evento acontecer, que na verdade é a razão entre os odds ratio. Tá? E essa equação também ela pode ser escrita, né, ela também é conhecida por isso aqui, ó, pela inversa de 1 mais exponencial de menos beta 0 mais beta 1 x1
mais beta-n xn. E qual é a vantagem de se trabalhar com essa estrutura aqui, ó, com log de π por menos de 1 menos π? É porque agora a gente tem uma distribuição que é definida de menos infinito a mais infinito. Ou seja, ela me dá agora a opção de aplicar a distribuição normal, que é uma distribuição conhecida nossa. Ok? Então, nessa condição, o nosso modelo, esse modelo aqui passa a ser extremamente atraente, chamado então do modelo de regressão logística. Tá? Então tá aí. Ó. Então veja que agora a gente está modelando a razão de chance, que é π sobre 1 menos o π. Tá? Então é sempre a chance de um evento em relação ao não evento. Tá? Então tá aí, ó, chamada de odds. Tá? E é uma função de probabilidade π. Tá? Então o que é esse odds ratio? Né? Indica quão mais próximo com respeito às chances um evento, um certo evento, né, ocorre em um grupo relativo à sua ocorrência em outro grupo. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui. Quão mais provável as mulheres gastarem acima de R$100 em compras em shoppings, comparado aos homens? Né? Então, qual é a chance das mulheres comprarem compras acima de R$100 nos shoppings em relação aos homens? Então, sempre em relação ao outro grupo. Né? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, que a gente tem uma tabela aqui de contingência, né? Em que a gente pesquisou lá as mulheres e homens. Então, observamos. Então, veja, observamos que das 80 mulheres, 60 não compraram acima de R$100 nos shoppings e 20 compraram. Dos 100 homens, 90 não compraram acima de R$100 nos shoppings, mas 10 compraram. Então, o que acontece? Então, a gente tem aqui os resultados totais de mulheres, totais de homens, e de todo mundo que disse sim, né, ou seja, dos 180 pesquisados, 30 disseram comprar acima de R$100, 150 disseram não comprar acima de R$150. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade das mulheres de resultado sim? Então, as mulheres, dado que é mulher, né? Então, está aqui, ó, dado que é mulher, de resultado sim. Então, é 20 por 80, 25%. Então, 25% das mulheres disseram comprar acima de R$100 no shopping. Probabilidade das mulheres de não. Então, é 60 por 80, dá 75%. Probabilidade dos homens de resultado sim. Então, está aqui agora, dado que é homem, 10 por 100, 10%. E probabilidade de homens de resultado não. Então, 150 por 90 por 100 dá 90%. Tá? Pois bem, então agora o que a gente faz? A gente vai pegar agora a probabilidade do sim de cada grupo e dividir pelo não, porque a evidência, ou seja, o evento é comprar mais do que R$100 no shopping. E o 1 menos o π, ou seja, o não evento, tá? É a probabilidade do indivíduo de não comprar, né, mais do que R$100 no shopping. Então, para as mulheres, o que aconteceu? Ó, 0,25 é a probabilidade do evento acontecer, ou seja, de comprar acima de R$100 no shopping, dividido por 1 menos o π, ou seja, 0,75, que é a chance desse indivíduo não comprar acima, dessas mulheres não comprarem acima de R$100 no shopping. Isso me gerou uma razão de chance aqui de 0,33. Me gerou um odds aqui de 0,33. O que acontece agora? A gente faz para o homem. Mesma coisa, 10% dividido por 90, 0,11. Então, chance de comprar,
chance de não comprar, 0,11. O que acontece agora se a gente dividir essa razão de chance das mulheres pela razão de chance dos homens? Ó, nós vamos encontrar agora quem? 0,33 dividido por 0,11 é igual a 3. E o que quer dizer com isso? Quer dizer com isso o quê? Que as mulheres apresentam 3 vezes mais chance de comprarem, fazerem compras acima de R$100 no shopping do que os homens. Então, quando a gente está usando uma dummy lá no modelo de regressão de gênero para explicar um determinado fenômeno, é esse cálculo que ele vai fazer. Não é? Então, aqui eu consigo saber, tá? Porque a gente dividiu sempre quem? Mulher em relação ao homem. Então, mulher é o evento. Eu quero observar as mulheres. Então, por isso que ela está no numerador. Então, significa dizer que aqui eu sei, né, nós observamos a evidência aqui de que as mulheres apresentam 3 vezes mais chance, tá, de gastar R$100 nos shoppings do que os homens. Então, essa é a interpretação aqui nesse caso. Só para dar esse exemplo do odds rate. Então, está aqui. Ó. Então, considerando um modelo de um preditor só, o log de π sobre 1 menos o π vai ser igual a alfa mais beta 1x1. E o odds, né, ou seja, de π sobre 1 menos o π, é a exponencial de alfa mais beta x. Ok? Então, essa é a representação do meu odds. Tá? Então, tá aí. Então, tá lá, né, a razão de chance, a exponencial de alfa mais a exponencial de beta x. Então, para cada uma unidade de incremento de x, eleva-se o odds ratio pelo fator de exponencial beta. Então, se a gente quiser isolar, como a gente fazia na regressão linear, observar o efeito de x1 sobre a variável y, tá? Então, a partir dos coeficientes, né, de odds ratio, então eu faço, né, fundamentalmente, sei que o efeito é dado por exponencial de beta. Tá? Então, o exponencial do beta, né, é a razão de chance, comparando o odds ratio de x mais 1 com o odds ratio de x. Tá? Então, uma razão de chance igual a 1, né, ou seja, um exponencial de beta igual a 1, ocorre quando o beta, né, seja igual a 0. Então, se a exponencial de 0 vai ser igual a 1, que descreve a situação onde o preditor x não apresenta nenhuma associação com a resposta de y. Isso implica dizer, então, que esse valor 1 aí vai ser importante para a gente. Então, quando nós tivermos um exponencial de beta igual a 1, ou seja, o coeficiente, né, exponencial de beta igual a 1, isso vai necessariamente, né, implicar numa situação, tá, em que o beta vai ser igual a 0 e necessariamente o que vai acontecer? Não haverá evento nenhum. Por quê? Porque o y vai ser exatamente igual a 1, ou seja, o coeficiente é igual a 1. Então, não há efeito. Uma variação de uma coisa é igual a outra. Então, tá? Então, nenhuma associação da resposta ou seja, essa variação não vai causar aumento da probabilidade, nem redução da probabilidade. Então, ele não tem efeito nenhum. Isso implica dizer, então, que quando esse exponencial de beta for maior do que 1, significa dizer, então, que a chance do evento acontecer vai aumentar. E se esse exponencial do beta for menor do que 1, significa dizer
que a chance do evento acontecer vai reduzir. Então é simples assim. Se o exponencial do beta for maior do que 1, significa dizer que aquela variável está concorrendo para aumentar as chances do evento acontecer. Se ele for menor do que 1, significa dizer que a evidência a ocorrência daquela variável fará com que a chance do evento acontecer diminua. E se ele for igual a 1, não é efeito nenhum. Tá? Bom, então o logit, né, que é o log natural, né, da razão de chance, né, ela tem uma escala linear e funciona como uma escala Z. Então, por exemplo, para um π igual a 0,50, o que acontece? Eu vou ter um logit igual a 0. Tá? Ok? Então, para um π igual a 0,50, então meu logit vai ser igual a 0. Para um π igual a 0,70, então meu logit vai ser 0,84. Para um π igual a 0,30, o meu logit menos 0,84. E aí agora o que acontece? O fato da gente trabalhar, por aqui você já consegue perceber, o fato de trabalhar com log da razão de chance, tá? Fará, que na verdade é o π sobre 1 menos o π, fará com que a minha distribuição seja definida agora de menos infinito a mais infinito. E aí, agora a gente pode usar a distribuição normal para fazer os estudos de análise inferencial. Né? Olha só que sensacional. Então, a gente saiu de uma variável dicotômica, depois utilizamos a sua média, né? a sua probabilidade, e depois a razão das probabilidades, e, por final, o log das razões de probabilidade. Então, a gente foi fazendo algumas transformações até chegar numa distribuição que é conhecida, que é uma distribuição normal. Né? Então, está aqui o logit, né, que é o log da distribuição de π sobre 1 menos o π, tem uma distribuição definida de menos infinito a mais infinito, que é o que a gente queria para a distribuição y. Ok? Pois bem. Então está aqui, ó, y, naturalmente, é uma variável de resposta binária. Então, ele vai assumir valor 1 quando essa resposta ela é positiva, né? Então, sucesso, π, e 0 negativa, que representa o insucesso, 1 menos o π. Então, a média a gente já sabe que é definida como π, não é? E a variância é o produto de π vezes 1 menos o π. Tá? Então, maximizado quando o π é igual a 0,50. Então, a maior variância possível vai acontecer quando a probabilidade for π. Tá? Desculpa, quando a probabilidade for, quando o π for 0,50. Porque 0,50 vezes 0,50, a minha máxima variância vai ser 0,25. Tá? Ok? E o x, naturalmente, de um modelo de regressão logístico, pode assumir uma variável contínua, uma variável dicotômica e politômico também. Pode assumir qualquer característica, né? Como as regressões também múltiplas. Então, a gente sabe que y dado x, no modelo logit, né? Eu posso escrever como beta 0 mais beta 1x mais um erro. Tá? Em que os erros são normalmente distribuídos com média zero e variância constante. Tá? E isso aqui é muito comum lá no modelo de regressão tradicional. Tá? Então, aqui no nosso modelo logístico, então, a gente tem o y estimado, tá? Igual a quem? Igual à probabilidade estimada. Tá? E é a probabilidade estimada quando quem? Quando y é igual a 1, dado um conjunto de x. Então, os valores preditos igual à proporção de observações, né, para qual y dado x é igual a 1, e o p, a probabilidade de y igual a 1, que é o sucesso. E aqui, um menos p é chamado de Q, que é o insucesso, dado o conjunto
de x. Então, para valor de x, há somente dois erros. Y menos o y chapéu, ou 0 menos π, né? E 1 menos π. Por quê? Porque ou o evento acontece ou ele não acontece. Se ele não acontece é 0, se ele acontece é 1. Então, qual é o erro? O erro aqui é sempre 0 menos π estimado ou 1 menos o π estimado, que vai acontecer às taxas de quem? De π dado x e 1 menos π dado x, e com variância, que é o produto de π, né, vezes 1 menos o π. Então, está aqui. Ó. Então, eu tenho aqui a resposta da variável y, né, de uma variável contínua, né, de y em relação a x. E aqui, para mim, é variável de proporções de caso, né, ou seja, de probabilidades. Então, para uma variável de resposta binária, né, a proporção dos indivíduos que estão, né, evidenciam o caso, né, para cada x, representa, então, as probabilidades de ocorrência. Então, está aqui, ó, a minha curva de S representando a minha função logística. Tá? Então, disso meu y chapéu, como nós já havíamos falado, né? Ou seja, a previsão do y chapéu é a exponencial de u dividido por 1 mais exponencial de u, em que u é minha função linear. Tá? Então, o y chapéu é a probabilidade estimada que o iésimo caso esteja em uma categoria e u é a equação de regressão linear. Tá? Portanto, o π estimado, tá, vai ser naturalmente exponencial de beta mais beta 1x1 dividido por 1 mais exponencial de beta 0 mais beta 1x1. E veja que aqui a gente está sumarizando como π estimado. Tá? Então, a probabilidade estimada. Tá certo? Então, tá aí. Ó. Então, a mudança na probabilidade não é constante, é linear, dada uma mudança na constante em x. Então, nós já sabemos isso. Né? Então, significa que a probabilidade de sucesso y igual a 1, dado a variável predita x, é uma função não linear, especificamente uma função logística. Então, não é óbvio que os coeficientes da regressão de x, né, são relacionados às mudanças na variável dependente y, quando o modelo é descrito dessa maneira. Então, mudanças em y, em unidades de probabilidade, dado x, depende do valor de x. Isso significa dizer que o shape, né, a cara dessa minha função, ela assume características bastante diversas. Tá? Então, o que acontece? Os valores na equação de regressão beta 1, beta 0 e beta 1 vão assumir características diferentes aqui na regressão logística daqueles lá na função de regressão linear. Então, o beta 0, no nosso caso aqui, tá? Que é a constante da regressão, ele vai movimentar a curva para a esquerda ou a direita. Lá na regressão linear simples ou múltipla, lembra que o beta ele alterava o quê? O intercepto da regressão, né? Aumentando o intercepto ou reduzindo o intercepto. Aqui esse beta 0 tem a mesma característica, só que agora ele vai fazer com que a curva movimente para a direita ou para a esquerda. Tá? E os coeficientes lineares, né? Os coeficientes das variáveis, né? Explicativas, eles vão afetar a declividade da curva. E aí existe um limiar chamado de threshold, que representa a mudança da concavidade da curva. Veja que a curva ela é um S. Então tem um ponto ali que é o ponto de inflexão que faz com que a minha curva mude de trajetória. Ela tem inicialmente uma trajetória de U voltado para cima e depois de U voltado para baixo. Então,
o ponto de inflexão, nós vamos chamar de limiar, de threshold, né? Vai ser dado como menos beta 0 dividido por beta 1. Então, veja bem agora para a gente entender essa lógica aqui. Ó. Vamos pegar aqui, fazer uma mudança nos valores dos parâmetros explicativos, beta 1, mantendo a constante fixa. Então, veja bem. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um V2, né? Uma estrutura aqui, ó, de um V2, uma variável, quer dizer, uma equação, né? Com parâmetro beta 0, menos 4, e beta 1, 0,05. Um V3 com beta 0, menos 4, e beta 1, 0,15. E V4, beta 0, menos 4, e beta 1, 0,025. Então, veja o que está acontecendo aqui. Ó. Em relação às diferentes estruturas, ó, então eu tenho aqui ó, um V4, que está aqui. Então, esse V4 é o azulzinho, o V3 o verdinho e o V2 o vermelhinho. Está aqui. Ó, tá? Então, para diferentes parâmetros aqui, ó, intermediário acima ou baixo do parâmetro do coeficiente beta 1, veja que a minha curva, tá vendo? Ó, muda bastante de declividade. Para o mesmo parâmetro beta 0. Né? Vamos fazer agora uma estrutura diferente. Vamos mudar agora, tá, os interceptos para a mesma coeficiente de inclinação, beta 1. Então, eu tenho V2 menos 3, V3 menos 4, V4 menos 5. Então, veja o que está acontecendo aqui. Ó. À medida que eu vou reduzindo o parâmetro beta 0, o que está acontecendo? Olha lá, ele vai reduzindo aqui. Por quê? Porque ele vai trazendo essa curva aqui para a direita. Como a curva é em S, ela acaba pegando agora ó, a parte de baixo aqui embaixo. Então, essa parte aqui é essa parte aqui. Ó. Né? Ou seja, essa partezinha aqui é essa partezinha aqui, porque houve um deslocamento. Tá? Bom, então a logite, né, por manipulação algébrica, a equação de regressão pode ser escrita em termos dos odds ratio do sucesso. Portanto, π sobre 1 menos π, exponencial de beta 0 mais beta 1 x1. Então, essa é a minha exponencial desse carinha aqui. Tá? E um detalhe, né? E a gente sabe que a transformação disso aqui para o π, naturalmente, representa aquele exponencial de beta 0 mais beta 1 x1 dividido por 1 mais exponencial de beta 0 mais beta 1 x1. Tá? Então, o odds ratio assume valores de 0 a infinito positivo. Então, o odds ratio é igual a P dividido por Q, né? Ou π por 1 menos π. Tá? Que representa, então, aí as chances do evento e não evento acontecer. Então, está aqui, modelo logístico agora, um ln daquela estrutura que a gente viu, né? Então, está aqui a nossa relação de log de π sobre 1 menos o π do nosso modelo de regressão. Então está aqui a nossa função logit, ln de π sobre 1 menos o π. Tá? Então, está aí beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta k xk. Ok? Então, os log das razões de chance são uma função linear dos preditores, dos coeficientes da regressão, então, passam a ter sua interpretação clássica, só que agora em relação às log variações da razão de chance. Tá? Então, não esqueça desse detalhe. Então, o exponencial do logit é igual ao odds ratio e a probabilidade, naturalmente, o odds ratio dividido por 1 mais o odds ratio. Então, quando a gente modela naturalmente, a gente está modelando a probabilidade, né? Que é a razão de chance dividido por 1 mais a razão
de chance. Ok? Bom, uma vez, então, implementado o modelo logístico, a gente precisa de observar as medidas de qualidade de ajuste. Então, nós temos aqui uma medida que é a medida de máxima verossimilhança, que é a Log Likelihood Value, que é similar aí à estatística F, né, na regressão linear. Tá? Então, a questão fundamental aqui é que mais próximo de zero, maior é o valor preditivo, né? Porque a máxima verossimilhança ela está testando uma evidência de distanciamento entre um modelo estimado e um modelo real, com os dados reais. Quanto mais próximos forem uns aos outros, a diferença dada pelo valor da máxima verossimilhança, ou seja, qual é a máxima diferença, distância entre os dois modelos, né, será pequeno. Tá ok? Então, deve ser avaliado da forma comparativa com modelos concorrentes. Então, você checa vários modelos e vê qual é a menor máxima verossimilhança. Ok? Então, aqui a gente tem um pseudo R2, que é o comum, né, de se reportar é o R2 de McFadden. Então, é um que vai expressar aí o coeficiente de variação, né, percentual no valor da máxima verossimilhança, né, que considera, então, apenas a constante. Então, ele vai fazer uma relação da diferença do modelo com constante e o modelo com variáveis explicativas. Então, a quantidade de redução na máxima verossimilhança por adição das variáveis explicativas é que vai me dar o ganho relativo ao poder explicativo aqui. Tá? Mas tem uma interpretação similar ao R2 tradicional. Aqui nós temos outras duas medidas de R2, o modelo de Cox-Snail e o modelo de Nagel-Kerk, né? Que vai fazer uma decisão comparada para o modelo que apresenta maior valor para a medida. Então, o limite assintótico nunca permite que o indicador chegue a 1. Então, esse é um problema de Cox-Snail. E aí o Nagel-Kerk ele propôs uma correção para a medida, para fazer com que o segmento de ocorrência do R2 esteja definido entre 0 e 1. Tá? Aqui é o teste na verdade, de Rosmer e Lemichaux, né? Que está baseado, então, na medida de Q quadrado, e ele vai me dar a ideia da evidência ou não, ou da aplicabilidade ou não, ou da capacidade ou não do modelo logístico capturar as informações. Então, ele vai me dar a ideia se eu posso usar ou não posso usar, se recomenda-se usar ou não recomenda-se usar a regressão logística. Tá? Então, ele vai dividir o número de observações em decis e, em seguida, compara as frequências observadas com as previstas. Então, testa-se, portanto, as diferenças significativas entre as classificações realizadas pelo modelo e a realidade observada. Tá? Então, ele busca, com certo nível de confiança, aceitar a hipótese de que não existem diferenças entre os valores previstos e observados. Portanto, a máxima verossimilhança lá vai ser pequenininha. Correto? Então, numa situação de máxima verossimilhança pequenininha, significa dizer que quase não existe diferença entre o modelo observado e o modelo previsto. Portanto, o teste de Rosmer e Lemichaux atestará para a evidência de que o modelo é perfeitamente aplicável. Tá? Portanto, está aqui. Busca-se com certo nível de confiança aceitar a hipótese de que não existe diferença entre os valores previstos e observados. Tá? Aqui nós temos o teste de Wald, tá? Então, semelhante ao teste T na regressão linear. Então, vai testar a significância de cada variável para prever a probabilidade de ocorrência de um evento. Tá? Então, quando o valor absoluto dos coeficientes for bastante elevado, o erro padrão a ele relacionado pode apresentar distorções graves, né? Com implicações sérias nos testes de hipótese. Sugere-se aplicar, então, vários testes de razão de máxima verossimilhança para o componente suspeito. Tá? Então, é importante sempre utilizar o Wald com a razão de máxima verossimilhança.
Uma outra questão importante que nos dá uma evidência auxiliar é a curva ROC. Tá? Essa curva ROC, que é o Receiver Operating Characteristic Curve, ele vai me dar uma área, tá, de explicação do meu fenômeno, da minha questão de pesquisa, só que observando duas coisas fundamentais. Ele observa ele tenta observar a capacidade do meu modelo de explicar o que de fato eu preciso, tá? E de explicar o não evento. Então, ele observa a capacidade do modelo de explicar o evento e o não evento. Tá? Isso pode parecer meio estranho, mas a gente vai poder depois observar ali algumas questões importantes, porque a gente vai ver dois indicadores, que é o índice de sensibilidade e o de especificidade, que naturalmente observam coisas distintas. E existe um R2 chamado de R2 Count, que vai me dar a capacidade do meu modelo, ou seja, a capacidade preditiva do meu modelo. E nessa condição de capacidade preditiva do modelo, tanto é importante eu conseguir, o modelo conseguir prever o evento, como conseguir também prever o não evento. Então, um modelo perfeito é aquele que prevê o evento e o não evento. Só que a gente vai ver que tem situações de modelos que é muito bom para prever o evento, mas ele erra muito no não evento. Ou o contrário, ele erra o evento e acerta muito o não evento. Então, por exemplo, um exemplo aqui, você está na perspectiva de definir você quer um modelo que seja capaz de definir, de prever os indivíduos inadimplentes. Vou pegar dessa forma. Então, um modelo que seja capaz de definir os inadimplentes. E aí, quando você faz um modelo, o que acontece? Pela própria lógica, a quantidade de inadimplentes tende a ser muito menor do que a quantidade de adimplentes. O inadimplente é uma pequena parte, os adimplentes a grande maior parte. Então, pode ser que na hora que você faça um modelo, esse modelo está acertando mais a previsão dos adimplentes do que, de fato, a previsão ou a modelagem dos inadimplentes. Você está entendendo? Então, para isso, no modelo logístico, a gente tem que pensar muito bem esse ajuste fino de que o modelo seja capaz de prever o evento e também o não evento. Tá? Bom, então, o fato é que a gente pode pensar que o valor de π, né, se for grande, então o yi vai ser igual a 1, e se for pequeno, o y estimado igual a 0. Mas como determinar o ponto para que os valores acima dele, o indivíduo é classificado como evento, e abaixo dele o indivíduo é classificado como não evento? Então veja que agora a gente está trabalhando com probabilidades, e de repente eu quero classificar, eu quero ter um ponto de corte, um cut-off. Um ponto de corte em que eu diga, acima dessa probabilidade eu vou assumir que o indivíduo é adimplente, abaixo dessa probabilidade eu vou assumir que o indivíduo é inadimplente. Tá certo? Então, acima, por exemplo, de 0,60, adimplente, abaixo de 0,60, inadimplente. Ou 50-50, enfim. Eu preciso de um ponto de corte. Né? Se alguém for pedir emprestado dinheiro para um banco, ele tem que ter um ponto de corte em que um coeficiente acima de tanto empresta, um coeficiente abaixo de tanto ele rejeita o crédito. Então, a forma de fazer isso é olhando para essa curva ROC. E quanto maior for a barriga desse ROC, vocês vão entender daqui a pouquinho, melhor é o poder discriminatório do meu modelo. Tá? Então, veja lá que a curva ROC, ele plota, né, o chamado de sensibilidade versus o chamado de 1 menos a especificidade. Então, para todos os possíveis pontos de corte entre 0 e 1. Então, está aqui. Ó. Então, eu tenho aqui uma curva ROC de 0,7390, okay, que é
uma curva que me apresenta um poder discriminatório mediano, tá? O que a gente pode dizer é que quando essa curva ROC ela é menor do que 0,50, é inadmissível. Significa dizer que seu modelo não está discriminando absolutamente nada. Ele não consegue separar esses indivíduos, né, ou os eventos. Entre 0,60 e 0,80, tá, o nosso modelo é um modelo razoável. É um modelo razoável. Tá? E acima de 0,80, aí sim você tem um modelo, um excelente modelo, tá? Um ótimo modelo discriminatório. Mas, abaixo de 0,50, jamais, porque você terá um modelo que não discrimina absolutamente nada. De 0,50 a 0,60, você vai ter um modelo pobre, tá? Um modelo fraco, um modelo pobre de discriminação. Tá? Então, é sempre importante que a gente tenha de 0,60 para cima. Tá? E acima de 0,80, aí é sensacional. Ok? Bom, então, um possível ponto de corte aqui é quando eu tenho o ponto mais à extrema, mais extremado, à esquerda e acima. Então, olhando para esse gráfico aqui, o ponto mais ocidental, tá? Ou seja, o ponto aqui mais à esquerda e mais para cima, ou seja, o meu interesse é que eu tenha 1 menos a especificidade igual a 0 e a sensitividade igual a 1. Ou seja, o meu ponto de interesse era de ficar aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá? Então, o ponto mais acima e mais à esquerda, provavelmente, vai ser esse carinha aqui, ó, esse ponto aqui. Ó. Ou seja, é o ponto de maior barriga aqui. Ó, é o ponto de maior distância entre essa linha de 45 graus e a curva. Então, onde for a maior distância, portanto, estou entendendo a maior distância aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui vai me dar próximo de 0,25 de 1 menos especificidade. Tá? Ou seja, significa dizer que nesse ponto aqui seria o ponto de melhor estratégia de calibre para o modelo, tá? Para um determinado modelo. Ok? Então veja que o próprio Stata ele já vai encontrar, ele já vai apontar esse ponto para vocês. Mas vocês podem mudar de acordo se você quer priorizar um pouco mais a especificidade ou um pouco mais a sensitividade. Tá bom? Então, lá, escolha o ponto de corte, que deve ser baseada em uma combinação ótima, tanto da sensibilidade quanto da especificidade, pois partimos do pressuposto que classificar o indivíduo como evento, dado que ele é não evento, ou seja, um falso positivo, e classificar o indivíduo como não evento, dado que ele é evento, falso negativo, traz prejuízos equivalentes para o pesquisador. Então, pela análise da curva ROC, escolhemos o ponto de corte referente à combinação da sensitividade ou da sensibilidade e 1 menos a especificidade, que mais se aproxima do canto superior e esquerdo do gráfico. Tá? Então, após o ajuste, é importante avaliar o poder discriminatório do modelo, né, e discriminar o evento dos não eventos. Então, para essa avaliação, são usadas a acurácia, sensibilidade, especificidade, verdadeiro preditivo positivo e verdadeiro preditivo negativo. Então, para tal é necessário produzir a matriz de confusão. Seu funcionamento é simples. É uma tabela de contingência em que a linha está o valor previsto e na coluna o valor observado. E a gente quer ver como é que esse modelo está discriminando o que é previsto com o que é observado. Okay? Então está aqui uma tabela de confusão. Então a gente tem valor previsto, por exemplo, como evento, e o observado aconteceu o evento. Então ele é um verdadeiro positivo. Mas ele pode ter, eu posso ter classificado o valor
o valor predito como evento, mas ele não é evento. Na verdade, o observado ele é não evento. Então, foi um falso positivo. Eu classifiquei como positivo, mas ele não é. Então, é um falso positivo. Do mesmo jeito que eu posso ter classificado um evento como negativo, tá? E ele, de fato, é negativo. Então, é um verdadeiro negativo. Como também eu posso ter um falso negativo, que eu classifiquei como negativo, mas ele, na verdade, é evento. Ou seja, eu classifiquei como não evento, mas ele é um evento. Então, é um falso negativo. Disso, então, a gente define a acurácia como proporção de predições corretas, sem considerar o que é positivo e o que é negativo. Tá? Então, é dado por verdadeiro, né, positivo, mais verdadeiro negativo, dividido por positivos e negativos, pela quantidade, né, dos valores da minha amostra. Tá? Então, está aqui. Ó. A sensibilidade, que é a proporção de verdadeiros positivos, né, e avalia a capacidade do modelo classificar um indivíduo como evento. Então, a sensibilidade é a capacidade de classificar só o evento. Tá? Só o que é evento. Então, naturalmente, é o verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais o falso positivo. Tá? A especificidade é a proporção de verdadeiros negativos, ou seja, a capacidade de prever o não evento. Tá? Então, está aqui. Verdadeiro negativo dividido por verdadeiro negativo mais o falso positivo. Ok? Verdadeiro preditivo positivo é a proporção de verdadeiros positivos em relação a todas as predições previstas. Tá? Então, é o verdadeiro preditivo dividido por verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso positivo. Olha que a gente já encontrou, veja, ó, a sensibilidade. Ó. A sensibilidade é a mesma coisa de quê? Do que o verdadeiro preditivo positivo. Olha lá. Ó. VP por VP mais FP. VP por VP mais FP. Então, um verdadeiro preditivo positivo é a mesma coisa da nossa sensibilidade. Ok? E aí eu tenho o verdadeiro preditivo negativo. O verdadeiro negativo dividido por verdadeiro negativo mais o falso negativo. Tá? Por fim dessa história toda, a gente implementa e faz a análise, né, dos indicadores e do modelo de regressão. Então, aqui a gente tem um modelo de regressão do banco de dados que a gente vai tratar no vídeo aula que eu vou dedicar especificamente para o modelo de regressão logístico. Okay? Então, está aqui um log de π por 1 menos o π, igual a constante, menos 2,61 estado civil, menos 0,011 vezes idade, mais 0,670 vezes escolaridade. Então, aqui, ó, coeficiente beta são apresentados em termos da variação no logit. Né? Para a variável com relacionamento positivo, pode-se derivar a probabilidade relativa da variável, a chance de ocorrência do evento através do exponencial do parâmetro. Para as variáveis negativas, fazendo a inversa, 1 sobre a exponencial do parâmetro. E o exponencial de beta maiores que 1 indicam probabilidades maiores de ocorrência do evento, e o exponencial de beta menores que 1 indicam chances menores de ocorrência do evento. Ok? Então, ficamos por aqui. Próxima aula, então, próximo vídeo, na sequência, é dedicada a um tratamento de um exemplo de análise de regressão logística. Então, ficamos por aqui. Forte abraço. Então, até mais.